Está começando mais uma edição do Hora Extra com os seguintes destaques da Justiça do Trabalho. Convênios ajudam a zerar precatórios contra Estado e municípios na Justiça do Trabalho de Goiás. PRT doa equipamentos ao Serviço de Pediatria Oncológica do Hospital Araújo Jorge. O crescimento da oferta de empregos esbarra na falta de qualificação do trabalhador brasileiro. Esse é o assunto abordado no quadro de entrevistas. O TRT de Goiás iniciou em 2001 um programa de convênios com o governo estadual e prefeituras que está conseguindo a quitação de quase todos os precatórios que estavam paralisados há anos na Justiça do Trabalho. Somente o governo estadual já quitou 90% das dívidas trabalhistas. Há 9 anos, a Justiça do Trabalho de Goiás instalou o Juízo Auxiliar de Execução para buscar solução rápida de cobrança das dívidas trabalhistas contra a União, o governo do Estado e os municípios. São os chamados precatórios e requisições de pequeno valor, dívidas geradas por decisões judiciais que reconheceram direitos trabalhistas dos funcionários contra órgãos do poder público. Em 2001, quando foram assinados os primeiros convênios, havia processos contra o Estado de Goiás aguardando o pagamento há cerca de 20 anos. A maior parte das prefeituras também não repassava verbas específicas para fazer a quitação das dívidas nas varas do trabalho. Em 2010, a realidade é outra. Estatísticas mostram que dos quase 6.300 precatórios trabalhistas, restaram até o momento pouco mais de 400. Só o Estado de Goiás pagou mais de 90% da dívida trabalhista, repassando 61 milhões de reais para quitar 1.211 processos antigos. A expectativa é de quitar toda a dívida até o fim de 2010. O interessante nesse tipo de procedimento adotado pelo TRT é que as partes sentam na mesa, estão dispostas a negociar e procurar uma saída definitiva para aquele processo que já está tramitando há alguns anos. É o caso do servidor público Pedro Monteiro, que acabou de fazer um acordo. Senhor Pedro, foi bom o acordo para o senhor? Foi muito bom, principalmente porque a justificativa para acelerar esse processo foi por motivos de saúde. É uma época sempre em que a pessoa tem gastos maiores e que necessita do dinheiro. E nesse aspecto o tribunal me concedeu esse direito que vem me ajudar bastante. Qual era o valor que o senhor tinha para receber e o que foi acordado, afinal de contas? Na verdade, o bruto eram 32 mil e eu acabo recebendo, depois de descontados impostos, tributos, 22 mil. Eu não tinha perspectiva de receber tão cedo esse dinheiro e realmente ele vem numa hora em que eu, por motivo de saúde, como eu acabei de dizer, me faz bastante falta. Os municípios também pagaram mais de 3 mil precatórios. Já a União e órgãos de administração indireta do Estado, como o DETRAN e o IPASGO, Instituto de Previdência e Assistência do Estado de Goiás, quitaram mais outros 2 mil processos. A solução para agilizar o pagamento foi convocar dirigentes públicos para assinarem convênios que permitiram o parcelamento das dívidas, conforme explica a juíza Mânia Nascimento. O que chama a atenção atualmente são os convênios firmados entre o TRT e os grandes executados. Aí se incluem as entidades de poder público, certo? Que, além de classificar o volume dessas execuções, organiza esse volume e estuda uma maneira, variando de acordo com cada convênio, de ir promovendo a quitação desses créditos trabalhistas paulatinamente. E como é feito esse pagamento? Bem, esse pagamento obedece a um teto. Para município, o limite considerado é de 30 salários mínimos, que atualmente gira em torno de R$ 15.300. E no caso do Estado? No caso do Estado, o limite observado é de 40 salários mínimos, girando atualmente em torno de R$ 20 mil. Valores acima desse são colocados em pauta de audiência de conciliação. Os valores inferiores a esses limites, tanto para município quanto para Estado, têm determinação de pagamento imediato,
certo, com ordem emitida judicialmente mediante despacho sem necessidade de audiência. Como foi possível solucionar tanta dívida, já que havia 20 anos, em 2001, que não se pagava mais esse tipo de dívida? Por meio desse convênio que se encontra em fase de execução com o tribunal desde 2001, o Estado conseguiu montar, junto com o tribunal, principalmente contando com a grande boa vontade do tribunal, conseguiu montar uma pauta de pagamentos e de audiências para que a gente pudesse sentar com os credores do Estado, são normalmente trabalhadores, e conseguiu colocar uma tabela de desconto que normalmente é aceita pelos reclamantes, de forma que, de maneira programada, por meio de repasses mensais, o Estado consegue realmente adimplir suas dívidas com os trabalhadores seletistas que pertencem aos quadros do Estado. Visitas de crianças em tratamento do Hospital Araújo Jorge marca início das comemorações dos 20 anos do TRT. O tribunal, com a ajuda de magistrados e servidores, doou equipamentos ao serviço de oncologia pediátrica do hospital. As crianças receberam donativos arrecadados pelo programa TRT Voluntário, que também doou cerca de R$80 mil em equipamentos para o Serviço de Oncologia Pediátrica do Araújo Jorge. A visita das crianças, pais e da equipe médica do hospital marcou o início das comemorações dos 20 anos da 18ª Região. A desembargadora Kátia Albuquerque, coordenadora da comissão organizadora dos eventos, destacou a importância da iniciativa. Um motivo de muita alegria, porque o TRT Voluntário foi criado por inspiração de um funcionário, um servidor nosso, Dr. Paulo Márcio, e instituído na gestão enquanto eu era presidente. Então, o meu coração conhece bem esse programa. E achamos que para dar início às comemorações dos 20 anos dentro dessa ótica, dessa perspectiva, nada mais justo do que convidar as crianças carentes e necessitadas e doentes, que nós pudemos dar uma manhã, um dia de alegria para elas, e que a nossa intenção é fazer muito mais do que isso. A comissão quer fazer muito mais. E através do TRT Voluntário, da colaboração pequena, mas significativa de cada servidor, de cada magistrado, que nós vamos poder chegar onde as pessoas estão mais necessitadas e precisando de um pouco de carinho, de um apoio. Hoje, a iniciativa de comemorar com esse evento foi distribuir um pouquinho do carinho da 18ª Região para as crianças do Araújo Jorge. A médica Rosemary Crossetti, chefe do serviço de pediatria do hospital, disse que há 7 anos luta para reformar o setor. Sabe, a gente está sendo muito feliz de vocês estarem nos ajudando agora, porque nós estamos 7 anos esperando uma reforma. Eu sempre contei muito com o apoio de Goiânia, graças a Deus o serviço tem muita credibilidade, então a gente sempre conseguiu muito apoio, mas agora a gente estava assim, conseguimos a reforma em si, da parte física, mas nós não tínhamos as cadeiras melhores, a pintura, entendeu? Para dar dignidade ao tratamento. Então eu acho que o que vocês estão fazendo não é a parceria só do material, é a dignidade de você dar um tratamento à altura dessas crianças. É um tratamento longo, doloroso, e a gente está conseguindo agora dar mais dignidade graças a vocês. A pediatria do Araújo Jorge atende, em média, 700 crianças por mês, que recebem aplicações de quimioterapia. É o segundo maior serviço em número de atendimento pelo Sistema Único de Saúde no país. Durante a visita, as crianças também assistiram a uma peça da Companhia de Teatro Carlos Moreira e participaram de atividades recreativas. No próximo bloco, conversamos com a secretária de Cidadania e Trabalho, Flávia Moraes, que fala sobre o mercado de trabalho e qualificação. Voltamos lá. Hora extra. O empregado pode recusar-se a trabalhar horas extras? Sim, a recusa é legítima, salvo em caso de força maior ou dentro de limites estritos, quando a necessidade for imperativa. Para que o empregador possa legitimamente exigir trabalho em horas extras suplementares, deverá haver acordo escrito entre as partes ou norma coletiva.